Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para fazermos esta live para o Centro Espírita Seara de Jesus, a casa abençoada que nos dá condições de trabalharmos na messa divina do Mestre Nazareno. Vamos orar para dar início às nossas atividades. Pai nosso que estais em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo e puríssimo nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nos chegue e a vossa vontade seja sempre feita nos céus, na terra e em todos os mundos habitados. Deus, nosso Pai, nos dá hoje o pão do corpo e o da alma, o sublime sentimento de amor e perdão, para nos amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixa, Senhor, que nós sucumbimos às tentações da matéria e nem dos maus espíritos. Envia sobre cada um de nós um anjo de guarda, um espírito amigo, que nos conduza pelos caminhos do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Pai amantíssimo, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa Seara, demos por aberto as atividades doutrinárias da tarde de hoje na nossa casa. A mensagem nós vamos buscar no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 17, que o título é Cristo e Nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E Emmanuel comenta assim, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para atender à sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida e insiste e apela junto das almas para que convertam-se em instrumento da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se, progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do surgimento e sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhante afirmativa do Senhor, provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhamos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem.
Cristianismo significa Cristo e nós. Meus queridos irmãos e irmãs, como sempre, Emmanuel faz com que nós fizemos uma viagem muito sincera e profunda no nosso ser para compreender a essência dos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus. Conforme ele diz, o homem espera por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. A transformação tem que começar por mim, por nós, pelas pessoas, pelos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Esta conversão em que adquirimos os valores morais do nosso ser precisa ser individual para com cada um de nós e depois no coletivo para com o mundo. E aí prossegue Emmanuel dizendo, antes da sua conversão, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe uma carta na sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem à casa do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo era fiel à sua crença, aos seus ensinamentos. Ele perseguia Jesus porque compreendia e achava que Jesus era um impostor, que Jesus não era o Messias. Como tem muitas pessoas, irmãos, que até hoje não aceitam Jesus como sendo o Messias. E prossegue a mensagem. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou em seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-se e siga e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens, a guarda que estavam junto de Saulo, pararam emudecidos. Eles não ouviam a voz e nem viam ninguém. Mas Saulo via. A mensagem era para Saulo. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada diante de si. Estava totalmente cego. Os homens, então, tomaram Saulo pela mão e levaram até a cidade de Damasco. E diz-nos Emmanuel, o mestre, para estender a sua sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que realizem e identifiquem, como podemos ver nesta passagem. Na cidade de Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, justamente aquele que Paulo ia prender, porque ele saiu com destino a Damasco para ir prender Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, Ananias. Respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunta pelo homem de Tarso chamado Saulo. Quando o mestre falou, Saulo, Ananias estremece, ansioso, com medo, porque sabia justamente que Saulo ia
a Damasco para lhe prender, para levar preso para Jerusalém. E diz o Mestre Jesus, este homem está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. Jesus, com a sua sabedoria, com o seu poder e o seu amor infinito, prepara Ananias e Saulo para fazer-se uma reconciliação. Ananias não sabia que Saulo já estava arrependido, já tinha se convertido ao cristianismo. Aí respondeu Ananias, mas Senhor, tenho ouvido falar muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus discípulos em Jerusalém. Ele chegou aqui, Senhor, com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias, então, foi, entrou na casa citada por Jesus, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco, onde você vinha, enviou-me aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Só que esse acontecimento, meus irmãos, não foi num único dia, foi vários dias. E Saulo ficou cego por vários dias, escondido na casa de Judas. Levantando-se, depois de comer e beber e recuperar as forças, Saulo foi ao encontro dos discípulos de Jesus, onde passou por vários dias na cidade de Damasco. Vimos aí, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus assiste às suas criaturas através das suas criaturas. Somos nós que temos que fazer essa transformação neste mundo. Se nós almejamos a paz, temos que começar a nutrir a paz dentro de nós. Temos que procurar, no exemplo de Jesus, de Ananias, do próprio Paulo, depois de convertido, para nós prosseguirmos levando a boa nova aonde nós for. E prossegue Emmanuel dizendo, começou aí o apostolado de Jesus buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. A regeneração planetária não era individual, era no coletivo, embora a conversão seja individual. Jesus prossegue a sua missão através de nós, meus queridos irmãos e irmãs. Somos nós que temos que levar a boa nova nos 4 cantos da terra. Seja num trabalho singelo e simples como esse que estamos fazendo na tarde de hoje. Seja num trabalho mais arrojado como o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, Raul Trecheiras e tantos outros trabalhadores incansáveis, levando esta doutrina renovadora aos 4 cantos do planeta.
Desde o primeiro dia da Boa Nova, Jesus nos convida e insiste para junto das almas, para que nos convertemos em instrumento da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, vem do alto, mas somos nós que temos que realizar. A redenção, através dos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, penetra no nosso ser e nós, através do exemplo e da convivência com os nossos irmãos, vamos levando esta mensagem da Boa Nova. E aí ele prossegue dizendo: a redenção procede do alto, mas não se concretiza entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, o qual aconteceu na conversão de Paulo, que já não é mais o Saulo, é Paulo, o convertido, apóstolo de Jesus. O mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados na terra, porque somos nós que temos que fazer essa transformação, começando por nós, pelas nossas atitudes, as nossas formas de nos comportar, corrigindo os nossos defeitos e nos adequando junto dos nossos irmãos, mesmo que eles não pensem como nós, mesmo que eles não professem a mesma fé, a mesma crença que nós, mas nós procuramos de uma forma singela e simples conviver com eles. Depois de visitar o doutor de Tarso, diz Emmanuel, diretamente procura Ananias enviando a socorrer o novo discípulo. Esses fatos narrados nós podemos comprovar a mediunidade, a faculdade mediúnica dada a todas as criaturas. Jesus foi o médium mais capacitado que pisou na terra, que esteve aqui junto conosco. A sua mediunidade era completíssima. Mas Ananias também demonstrou. E Saulo também demonstrou a sua mediunidade. O contato, esta ponte que nós ligamos com o mundo, do mundo visível para o mundo invisível. A comunicação entre os desencarnados e os encarnados. Tudo isso é permitido e foi professado por Jesus. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir-se sem o Cristo não dispensa os homens na obra do surgimento e sublimação do mundo. Ide pregais, és que vos mando, disse o Mestre Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Este resplandecer a sua luz diante dos homens não quer dizer que eu me coloque acima dos meus irmãos. Não. Resplandecer a luz dos conhecimentos, compartilhar o que nós estudamos, o que nós compreendemos com os nossos irmãos e eles conosco. É essa via de mão dupla que faz com que a regeneração do mundo se acelere e se concretize. Queridos irmãos e irmãs, eis que vos mando, disse o Senhor, como cordeiros ao meio de lobos. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. A seara do mestre é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Temos que nos preparar agora mesmo. Nosso irmão William, nosso presidente,
Estava falando em abrir as portas do Seara. Está na hora. A seara do mestre é grande, os ceifeiros são pouco. Realmente são, mas vamos nos especializando. E vamos nos esforçando, fazendo a parte daqueles que ficam um pouco mais acanhados. Vamos fazendo com boa vontade, meus irmãos. Semelhante afirmativa do Senhor prova a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemo-nos e trabalhamos, purificando-nos e servindo sempre. Nós viemos para servir, meus irmãos, e não para ser servidos. Nós, espíritas, sabemos da importância de servir, de praticarmos a caridade sublime de Jesus. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. No devido tempo, cumpre-se a promessa de Jesus quanto ao Consolador prometido. Surge sobre a égide do Espírito de verdade na feição da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Surge como foi anunciada, visando a realizar a transformação da humanidade pelo melhoramento das massas, o que se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento individual das criaturas, conforme nós podemos estudar no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 130. Estudamos lá, meus irmãos, para compreendermos melhor a mensagem do Cristo na conversão de Saulo. Mas para realizar a sua missão cósmica, a doutrina espírita necessita de trabalhadores. Surge no contexto histórico aqueles que são os trabalhadores da última hora, os quais têm o direito de receber o mesmo salário dos demais que os receberam. Desde que a sua boa vontade haja conservado a disposição daquele que eu tinha de empregar e salarial. O seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem eles o direito do mesmo salário, salário do trabalhador de boa vontade. Porque Deus do alvorada esperava com impaciência aquele que a fim deveria chamar para o trabalho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. A ordem imperativa do Mestre. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Reflete-se nos trabalhadores espíritas em que Jesus se reportava a cordeiros fortes que conseguissem superar as lutas da estrada e respirar os planos mais altos do que as coisas do mundo. Os lobos ferozes são nós mesmos, o nosso próprio orgulho e egoísmo que está dentro de cada um de nós. Fortalecemos-nos através dos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus. Nos preparamos com boa vontade, com carinho, com determinação. Não importa quanto tempo temos que estudar, mas estudamos. Quanto tempo temos que aprender, mas aprendemos. Aprendemos a servir. Aprendemos a amar. Aprendemos a ser cordial. Tolerar o nosso irmão. Todos os que tiveram contato com a doutrina consoladora somos cordeiros que Jesus envia. E ele necessita de cooperadores fiéis, prudentes, mas corajosos, para viver o cristianismo com convicção e fé, humildade, sabedoria, compreensão, mansitude.
Cristianismo é isto, meus queridos irmãos. Cristianismo, meus irmãos e irmãs, significa Cristo e nós. Que a paz de Jesus esteja com todos. E agora passamos a estudar o livro dos Espíritos com a nossa irmã Lúcia. Muita paz, que Jesus nos ampare e abençoe. Que Jesus nos ampare. E nós vamos continuar o estudo da tarde de hoje, agora no Livro dos Espíritos, que estamos na parte segunda, com o título da Pluralidade das Existências. E o subtítulo que nos cabe hoje é Parecenças Físicas e Morais. Estamos na questão 207. E Kardec pergunta: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Resposta: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Tem uma passagem do Evangelho, né, que Jesus diz isso, exatamente isso. O corpo procede do corpo, mas o espírito, ninguém sabe de onde ele vem. Nós sabemos, claro, vem do mundo espiritual. Então, aqui ele está dizendo que a parecência é física, mas o moral é cada espírito está na sua condição moral espiritual. Mas tem o item A. Donde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Porque há uma parecença também. Aí eles respondem, é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Claro, quando os espíritos têm os mesmos pendores, também há essa tendência de se agrupar numa mesma família, mesmo porque a encarnação é a volta dos espíritos aonde devem estar renascendo para continuar fazendo a sua evolução. Então, naquela família, é claro que haverá empatias, haverá condição moral parecida também, sim, mas também se vier numa família de pais bastante moralizados, um espírito um tanto rebelde, ele não veio por acaso, está aí para que os pais promovam a sua evolução, porque em cada existência nós damos alguns passos, o espírito, né, faz um tanto da sua evolução moral. Na questão 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Nós falamos ali em cima, né? O moral não quer dizer que venha espíritos com a mesma moralidade na família, mas é claro que nesta família os pais têm a obrigação moral de promover a evolução deste filho, desta criatura que aí está, mesmo que seja um espírito refratário e os pais bastante evoluídos moralmente, bom, não é por acaso. Este filho veio aí, esse espírito renasceu ali nessa família, com esses pais bastante moralizados,
para receber o que talvez ele tenha a ver, porque não é por acaso, né? Cada um está no lugar que merece estar, que precisa estar, que deve estar. Todos nós. Na questão 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Sim, porque nós, como espíritos, vamos conquistando merecimentos. Então, se há um espírito refratário, como ele diz aqui, um tanto rude, nascendo numa família de pais virtuosos, é um merecimento deste ser espiritual. E está ali justamente para receber dos pais uma boa educação, uma boa orientação e ele promover a sua evolução. Porque, na verdade, pode ser que os pais pediram, fizeram, oraram para que o filho fosse um bom filho, mas tudo já está interligado, determinado. Não que tudo esteja determinado, mas há uma programação, há uma organização na vinda, na nossa vinda para cá, para viver aqui nesse planeta, que é de provas e expiações, mas aqui estamos também para evoluir, para fazer a nossa evolução. E os pais têm papel fundamental na evolução dos seus filhos. Na questão 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Vejo que Kardec perguntou. Se os pais ficarem orando, pedindo para que ao invés de vir um espírito inferior, que venha um espírito melhor, olha a resposta. Não. Não adianta ficar rezando, pedindo que eu quero que não venha um espírito inferior, que venha um espírito bom. Não, não é assim que se deve pedir. E a resposta é não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Claro que podem. Esse é o dever deles. Os pais têm todo esse dever, têm o dever e obrigação moral cristã. Os maus filhos são uma provação para os pais. É isso. Às vezes, uma família tem lá um filho muito, um tanto perverso, diferente, mais refratário que os outros. Será por quê? É um espírito que está ali, às vezes, cobrando desses pais, ele tem a ver, né? Ele pode ter a ver ali bondade, perdão, né, dos pais e amor. E, e é isso, e os pais têm a obrigação de encaminhar todos os filhos que Deus lhes confiou. E quando um filho não encontra o caminho do bem, os pais devem se perguntar: será que eu fiz tudo o que estava no meu alcance? Porque os pais devem fazer tudo o que está no seu alcance para colocar os filhos no bom caminho, ensinando a moral cristã a estes filhos. Se diante de todo o esforço dos pais isso não acontecer, aí já é algo acima, né, das forças, da condição dos pais.
mas que haja o comprometimento, o esforço de cada um dos pais. 211. Donde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Geralmente, irmãos gêmeos são espíritos afins. Vêm juntos, a maioria das vezes, né, por amor mesmo. Vamos juntos. Tem algo ali para resgatar ou para usufruir. E claro que não dá para estabelecer exatamente cada caso, mas no geral é isso. E na questão 212, Kardec pergunta: há dois espíritos ou, por outro, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligadas, tendo comuns alguns órgãos? Se há dois espíritos ali, nessas crianças que nascem juntas, né, ligados por algum órgão do corpo? Resposta: sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. É uma prova bastante acentuada, né, para o espírito que vem, dois espíritos, né, que vêm nessas condições, mas ele fala aqui que geralmente, né, geralmente a semelhança entre elas é grande, e muitas vezes parece que ali tem uma criatura só, e na verdade são duas almas, dois espíritos, mas que por algum motivo se comprometeram, ou vieram na moratória, ou por escolha, algum resgate, essas criaturas que vêm nestas condições, com o corpo ligado e até alguns órgãos sendo um só. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, donde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendem de lutar juntos no palco da vida. Meus irmãos, a resposta ali em cima era de que os irmãos gêmeos geralmente vêm por simpatias, por querer estar juntos. Mas, ao contrário, também, espíritos que se devem, que se odiaram, que se detestam, mas olha o que ele diz aqui: mas eles entendem de lutar juntos no palco da vida, porque estando na condição de espírito, sofrendo no mundo espiritual, querendo voltar à Terra, encarnar para promover a sua evolução, o espírito vem, aceita, pede uma prova mais dura. E é isso que ele está dizendo aqui. Muitas vezes os gêmeos não são espíritos amigos, são espíritos que se devem, mas que resolveram vir juntos. E aí que haja, né, muito amor da parte dos pais, muito boa vontade. A questão 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no de fazer sentir antes do nascimento delas, de a fazer sentir. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Kardec perguntou sobre a criança que às vezes se manifesta no útero materno muito acentuadamente. Então, há criaturas que dizem que ali tem uma criança rebelde, uma criança que não está gostando dessa mãe que está lhe dando a vida. Mas a resposta é essa, que são lendas, né? Que às vezes, por algum caso que aconteceu, alguém deu essa conotação de que o espírito já
não se dá com a mãe e já manifestou isso antes de nascer. Então, aí cria-se uma lenda. E ele diz aqui, lendas. Não quer dizer que isso seja realmente assim. E ele diz para não levar muito em conta essas imagens poéticas, porque às vezes uma pessoa disse, interpretou e vai, né, adiante achando que seja isso. Mas a nossa hora se faz e nós vamos então parando e vamos nesse instante fazer a nossa irradiação, o nosso passe de forma coletiva. Vamos pedir a Deus que ampare os nossos irmãos, as nossas crianças, os nossos jovens, cada um muito e sofrendo a carência de toda ordem, e Deus promova, providencie corações generosos para atender essas criaturas. Também vamos orar pelos nossos irmãos doentes, os que estão hospitalizados, os que estão atingidos por esta doença da pandemia. Que Jesus, o médico dos médicos, visite esses irmãos e cure as suas dores. Também vamos orar pelos nossos irmãos idosos, que no ocaso de suas vidas sofrem a carência afetiva. Que Jesus providencie corações generosos para suprir essa carência. Também vamos orar pelos governantes do nosso município, do nosso estado, do nosso país, do mundo, para que governem com comprometimento. E nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que sempre estás a ouvir as nossas preces e providenciando tudo o que é necessário para a nossa vida. E agora, neste momento, cada um, aonde estiver, vai receber o passe, a transmissão de novas energias para a sua vida. Derrama, Senhor, sobre nossos irmãos que se ligam a nós neste momento, as tuas bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, de bom ânimo, de esperança, de confiança, para que consigam, fortalecidos no teu amor, caminhar com passos firmes nessa jornada terrena, vencendo cada dia o seu peso. Muito obrigada, Senhor, pela vossa proteção e vosso amparo. Que assim seja. E para quem está com a sua água, também vamos pedir a Deus que permita aos espíritos encarregados dessa tarefa que tragam do laboratório divino o bálsamo que, colocado nestas águas, venha transformá-las no remédio bom, que possa curar ou pelo menos aliviar todos os males físicos, morais e espirituais de todo aquele irmão que delas fizer uso. Nós sabemos, Senhor, que cada um receberá conforme o seu merecimento, mas também sabemos da vossa infinita bondade. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. E assim nós vamos mais uma vez buscar aquela prece que Jesus nos ensinou agora para encerrar a nossa reunião. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, se também perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam em todas as tarefas,
nós agradecemos e encerramos a reunião da tarde de hoje, pedindo que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.